Olá pessoal, estamos aqui com mais uma dica que está falando sobre os tipos de fatoração. Nós abordamos os termos algébricos, dentro dos termos algébricos nós temos os tipos de fatoração. E hoje nós vamos deixar aqui, tá? Várias situações falando sobre eles. Primeiro, fator e evidência, que nós vimos aí no último vídeo, tá? Fator por agrupamento, trinômio quadrado perfeito, diferença de dois quadrados, tá? E o cubo perfeito, que envolve a soma e a diferença. Então, vamos abordar todos esses tipos de fatoração. Entre eles, o fator em evidência. O que é fator em evidência, gente? Nada mais que você colocar, tá? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Observe, eu só tenho dois termos, correto? Então, como é que eu vou resolver fatorar isso aqui, ó? Primeiro, eu tenho que observar quem é que divide os dois termos, né, os coeficientes ao mesmo tempo. Neste caso aqui, tá, é o número 3, certo? Se você olhar lá os divisores dele, né, o 3 é um, tá, que divide os dois ao mesmo tempo. Bom, o x está presente aonde? Nos dois termos também ao mesmo tempo. Então eu coloco ele, tá? Quando eu faço isso, eu chamo que esse termo aqui, ó, ele está em evidência, tá? Por quê? Porque é ele que está presente nos dois ao mesmo tempo. É ele que é o fator comum, tá? Então, o resto depois é só usar a multiplicação, ó. 3x multiplica por quem para poder dar 6x? 3x só pode ser multiplicado por 2x para poder dar 6, ó. Aí eu coloco x ao quadrado, x aqui, não posso colocar quadrado, tá, gente, ó. Por quê? Porque se eu colocar um 2 aqui, vai dar o cubo aqui, ó. Então, ó, nós aprendemos que lá na propriedade das potências, tá? Quando as bases são iguais, nós multiplicamos, nós somamos, né? Os expoentes, ó. 1 mais 1 me dá 2. E agora aqui, quem é que eu vou colocar? O número 1, ó. Por quê? Porque 3x vezes 1 vai me dar 3x, tá? Veja que quando eu multiplico aqui, ó, tem que dar o valor aqui, ó. E quando eu multiplico esse pelo segundo aqui, me dá esse valor aqui, ó. Tranquilo? Isso chama-se, tá? Fator comum em evidência. É você encontrar quem é o termo que está presente nos dois ao mesmo tempo, né? E quem divide os dois ao mesmo tempo. Eu coloquei dois termos, tá, gente? Pode aparecer até mais termos, tá? Basta você fazer uma análise, né? Observar quem é que divide, né? Esses termos ao mesmo tempo. Quem é o fator comum, chamado de fator comum, tá? O agrupamento, a gente consiste em agrupar. Vou colocar aqui ax mais bx mais AY mais BY. Tá, como que eu vou fatorar isso? Olha, o nome diz tudo. Agrupar. Observe que eu tenho um termo que está presente, tá? São 4 termos, correto? Mas eu tenho dois termos que está presente nos dois primeiros aqui, ó. Observe que é o x. Nos dois de lá, nós temos aqui, ó, a letra y, tá? Então eu vou colocar ele em evidência, tá? Sinalzinho de mais aqui fora, e o y vai ficar em evidência, ó. Também vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Certo? Bom, e agora, quem que eu vou usar aqui dentro que multiplicar tem que dar x? O próprio a. Quem que eu vou multiplicar por x que vai dar bx? O próprio b. Aqui, quem que vai multiplicar pelo y que vai dar AY? O próprio A. Quem vai multiplicar pelo B para dar BY? Por Y para dar BY, né? O próprio B. Então, observe, olha. O X e o Y eles estão fora do parênteses. Então, eu vou colocar ele dentro do parênteses. Eu vou agrupar ele no parênteses. Bom, e o A mais B e A mais B? Eu vou repetir ele apenas uma vez, tá, gente? Ó, A mais B. Então está pronto o nosso processo de fatoração por agrupamento, tá? Isso aqui chama se agrupar, tá? Vamos ver mais um exemplo de agrupamento para vocês entenderem melhor. Lembrando que eu vou tentar resumir o nosso vídeo, tá? Porque lá na plataforma ele ficou com 40 minutos, porém, tá? Não carregou. 4x vai dar 3. Aqui vai dar 1. Tá? Só para ver se para ele ficar igual, tá, gente?
Então tá aí. Então ficou assim o processo de fatoração. Veja aqui, tá? 12 mais 4x, o fator comum entre eles é o próprio 4x, tá? Que x está presente aqui, que multiplicando, ó, 3 vezes 4 dá 12, 3 vezes 1, 4 vezes 1, tá? Dá 4x. Aqui da mesma forma, 2y vezes 3 dá 6y. 2y mais 1 vezes 1, tá? Vai dar 2y. Então, veja só, o que eu faço com 4x? Eu vou colocar entre parênteses mais quem? Mais o 2y. Bom, e os outros? O que eu faço? Eu só vou repetir apenas uma única vez. Veja que esse fator aqui e esse termo aqui ficaram iguais. Então, tá aqui o processo de fatoração por agrupamento, tá? Tranquilo até aqui? Então, nós vamos para o próximo. O próximo é o nosso chamado trinômio quadrado perfeito. Pessoal, o trinômio quadrado perfeito ele tem duas formas, tá? Tem duas classificações. Tem o da soma, tá? E tem o da diferença. Primeiro, tá? Vou colocar um exemplo aqui. Vou colocar tudo na soma, tá? Então tá aqui. Gente, para fatorar esse tipo de situação, que é o trinômio quadrado de 9x ao quadrado, tá? E também a raiz quadrada de 4x. De 4, desculpa. Tá? Veja só. Você vai usar, então, extrair a raiz daqui e a raiz do último. Certo? Ou seja, extrair a raiz do primeiro e do último termo do trinômio. Correto? E aqui nós percebemos que dá quanto? A raiz quadrada de 9x dá... De 9x ao quadrado dá 3x. E aqui dá 2. Pessoal, esse 2 aqui é da regra, ó. Você deve multiplicar, tá? Esses três termos, o valor que deu. Se você multiplicar, ó, fazendo a multiplicação aqui, tá? Tem que dar o resultado do meio. Então, vamos ver. 2 vezes 3x dá 6. E 6 vezes 2 dá 12x. Deu o resultado do meio? Se deu o resultado do meio, então isso é um trinômio, tá? Trinômio quadrado perfeito. Aí sim tem como fatorar. Tá? Ele só vai ser perfeito quando eu extrair a raiz do primeiro e a raiz do último e multiplicar ambos por 2, tá? E der o valor do meio. Deu o valor do meio, ele é um trinômio perfeito, tá? Lembrando que esse é da soma. Agora, como que eu vou fazer o processo de fatoração? Observe, ó. Pela descoberta, tá? Do trinômio aqui, ó. Né? Pela descoberta se ele é perfeito, eu já faço a minha fatoração, ó. Só que aqui estava vezes, né? Ó, estava 2, pela regra, né? 3x vezes 2, que é a raiz aqui. E deu 12x, correto? Como que vai ficar a fatoração desse trinômio quadrado perfeito? Lembrando que só posso fazer se ele for perfeito, né? Se não for, não tem como fatorar. Então a fatoração fica assim, gente, ó. Eu pego esse aqui e pego essa raiz aqui, ó. Como nós estamos usando a soma, né? Vamos usar mais 2, fecha parênteses. Não é quadrado, a palavra diz trinômio quadrado perfeito. Estou falando de duas medidas, né? Que eu usei esses dois aqui por enquanto, tá? Então, eu coloco ele ao quadrado, está aqui feita a fatoração. Tranquilo, gente? Então, a fatoração basta pegar aqui ó, os dois últimos, né? Usar o sinal de soma, tá? E elevar ao quadrado. Bom, e se fosse da diferença? Gente, se fosse diferença aqui, ó, menos, tá? É a mesma forma. Só iria mudar o sinal de menos, tá? Então, isso é o trinômio quadrado perfeito. Lembrando que a fatoração só pode ser feita se ele for perfeito, tá, gente? Se não deu o valor do meio, então não tem como fatorar. Tranquilo? Quadrado da soma é o seguinte, também da mesma maneira. Vou extrair a raiz. Certo? A raiz de 25... x ao quadrado e a raiz de 4, tá? Aqui é 5x e aqui é quem? 2. Então, para fatorar isso aqui, tá? Basta você pegar 5x mais 2. Lembrando, o que nós fizemos aqui? Nós extraímos uma raiz quadrada. Gente, se é quadrado, então basta repetir duas vezes, ó.
o mesmo valor, certo? 5x mais 2. Então tá aí a fatoração, por isso que ele chama, tá? O quadrado da soma, nesse caso aqui é o da soma, tá? Agora nós temos o quadrado da diferença. Quando é que ele é quadrado da diferença? Quando ele tem sinalzinho de menos, gente. Tá? O processo é o mesmo, ok? Tanto para o quadrado da soma quanto para o quadrado da diferença. Porém, tem um detalhe. Quando ele for menos aqui, ó, o último termo aqui, tá? Tem que ser menos. Ou o último ou o primeiro, tanto faz. Porque quando você faz jogo final mais com menos, me dá menos. Professor, mas será que vai dar o mesmo valor? Dá, ó, 5x vezes 5x dá 25. 2 vezes 2 dá 4. Tanto isso aqui é a fatoração desse, como esse é a fatoração desse, tá? Pode assim aplicar o processo inverso aqui, se quiser, tá? Mas esse é o quadrado da soma, tá? Agora ficou como quadrado da diferença. Eu coloquei o sinal aqui, fica da soma, ó. Tá? Então, esse é o processo de fatoração, tá? Do quadrado da soma ou quadrado da diferença. Bom, nós vamos por último agora, que é o cubo da diferença, tá, gente? O cubo da diferença, ou cubo da soma, tá? O nome já diz tudo. Cubo, né? Da soma. Então, vou fazer aqui, ó. Vou pegar o primeiro termo e vou extrair a raiz cúbica. E vou pegar o último termo, tá? E também vou extrair a raiz cúbica deles, tá? Raiz cúbica. Bom, qual que é a raiz cúbica disso aqui? É o A. Qual que é a raiz cúbica desse aqui? É o B. Bom, sendo assim, então vai ficar como? A mais B, vou unir eles, né? Abre parênteses e eleva ao cubo. Não foi a raiz cúbica que nós saímos? Então tá aqui ó, a fatoração para a soma, tá? Raiz cúbica da soma. Professor, e se fosse da diferença? Aí mais do cubo, que é menos, e muda aqui, ó. Tá? Então o processo, tanto para a soma como para a subtração, tá? A forma de fatorar é a mesma, porém, tá? Só muda a questão do sinal. Quando é soma, eu tenho mais. Quando é menos, tá? Eu vou usar o sinal de menos. Tranquilo? Aí, simplificado o processo de toda a fatoração. Gente, as operações, né? De termos algébricos, nós vimos lá atrás, tá? No vídeo deixei bem claro que eu só posso somar, tá? Um monômio por outro se eles for iguais. Isso vale tanto para a soma como para, tá? A diferença. Olha, a parte literal deles tem que ser igual. Não importa se os coeficientes são iguais, mas a parte literal tem que ser igual. Em todo sentido, tá? Então, neste caso aqui, eu posso reduzir? Posso. Ó, 2 mais 2 vai dar 4. O que eu faço com a parte literal? Só vou repetir. Então, tá aí, ó. Era, né, polinômio e passou a ser monômio, ou seja, ele foi reduzido, ele foi simplificado, tá? Isso vale para a adição e para a subtração. Professor, e se fosse uma multiplicação? Gente, na multiplicação os termos, tá? A parte literal não precisa ser igual. E a operação vai acontecer da mesma forma. Então, nesse caso aqui, ó, 2 vezes 2, 4. E as partes literal, cuidado que tem a propriedade da potência, né? Que diz que quando as bases são iguais, eu faço o quê? Eu vou somar os expoentes. Então, nesse caso aqui, ó, 2 com mais 1 daqui vai dar 3. Professor, tem alguém para somar a letra B? Não, então ela acompanha aqui da mesma forma, ó. Tranquilo? Isso vale para multiplicação, tá, gente? Na multiplicação, bases iguais, eu somo os expoentes. Bom, e se fosse uma divisão? Tipo aqui, ó. E aí? Como é que ficaria? Bom, normal. 8 dividido para 2 é 4. X. Só que o detalhe, olha. Na propriedade lá nós aprendemos quando as bases são iguais, eu conservo a base, tá? Eu vou subtrair, eu vou tirar, ó, 3 tirar 1, fica 2. Aqui, ó, detalhe, ó, já coloquei aqui, tá? Y, né? Y está presente aqui, então vai ficar Y. Por que eu vou colocar o Y embaixo? Porque o 6 aqui é maior, ó, tá? Se aqui fosse maior, ficaria em cima, mas aqui vai para baixo. Por quê, ó? 5 tira menos 6 vai ficar negativo, tá? Então,
a letra vai no lugar onde o número for maior, o expoente for maior. Nesse caso, o expoente aqui 6 é maior. Tá? Então fica dessa forma aqui, ó. Tranquilo, gente? Isso, tá? Só vale para a divisão. Eu vou subtrair quando eu estiver dividindo, tá? Polinômios. Tranquilo? Espero que vocês gostaram, tá? Vai ficar aí a dica então para vocês desse vídeo, beleza? E até a próxima.